Fala, galera! Você ia falar, né? Eu Pode ia falar. falar. Vai lá, tá com saudade. Fala, galera, tudo bom com vocês? Começamos mais um Plano C Podcast. Já chega aí, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, beleza? Galera, a gente, como sempre, começa falando sobre os nossos apoiadores. Você vai estar dando uma olhadinha aí na barrinha aí de baixo, que agora nós estamos ficando chique. A partir de agora, você vai conseguir, se você não tiver com paciência de assistir sobre os nossos apoiadores, você vai poder pular. Mas aqui, dá uma moral, pô. Assiste aí. Quem sabe você não pode se tornar um apoiador também, assim como a galera da 3DPI, que tem dado uma moral sensacional pra gente nas canecas, né? E não somente canecas, mas também eles fazem Estampas de camisa, né? E outros produtos também para você poder dar de presente, por exemplo. Isso aí. Acessa aí no Instagram, 3DPI, segue os caras lá e quando você for comprar alguma coisa, não se esqueça de usar o cupom Plano C Podcast, que você vai ganhar 10% de desconto. Show de bola. Lembrando também de um outro parceiro nosso, a SNS Produções. Se você tem um evento, se você tem um negócio e precisa de um up aí na sua empresa, entre em contato com o Sandrão, SNS Produções, que ele vai estar fazendo um ótimo trabalho para você. E nas redes sociais, você precisa aí divulgar a sua empresa, ele também pode estar te ajudando nisso aí também. Tem também a Iavé Sportwear, nós estamos aqui bonitos, né, cara? Ó. Com os bonés da Iavé Sportwear, tem linha masculina, feminina, são bonés top demais. Você também pode estar adquirindo o seu no Instagram da loja Iavé Sportwear, que também é do nosso amigo Sandrão. Na real, galera, são bonés exclusivos para pessoas exclusivas. Olha que chique. Isso aí. Sandrão, dá uma Sim. moral aí. Mas brincadeiras à parte, o grupo SNS Produções, eles também estão responsáveis por cuidar de toda a parte de digital nossa, a parte de propagandas. Isso Então, aí. você que quer se tornar ou um apoiador ou então um patrocinador do Plano C Podcast, também pode estar entrando em contato aí. Nós temos planos imperdíveis para você. Show de bola. Ainda bem que são dois apresentando o programa, porque um fala mais bonito que o outro, complementa a fala do outro, isso aí fica top demais. Um é mais bonito que o outro. Não, fala bonito, isso que eu quis dizer. Ah, ok. Não se esquecendo. Ah, bem lembrado. Galera, olha só que arte, que coisa top demais. Para quem sabe, sou fãzaço de Iron Maiden. E o Everton Bob, aquele mesmo que a gente comentou no primeiro vídeo, tá o card Que é um aqui dos para grandes você poder responsáveis para esse podcast Se também existe o tá podcast hoje, existindo. ele é um dos grandes responsáveis e ele doou pra gente aqui essa escultura. É uma obra de arte, né? Sei. E assim, você que também quer, de repente, doar algo pra gente compor aqui o nosso cenário, que tá cada vez maior. Gente, Serginho, vamos precisar montar um cenário legal, que daqui a pouco vai estar com a árvore de Natal aqui. Você pode estar entrando em contato com a gente pelo Plano C Podcast no Instagram, ou então pode deixar aqui nos comentários mesmo, que a gente vai dar um jeito de pegar esse presente aí inútil aí. com vocês também. Valeu? Show de bola. Hoje nós temos um convidado muito especial. Muito né? especial. Esse é o convidado. Ele, além de todas as coisas, tem uma história de vida muito interessante. Uhum. E antes de eu apresentá-lo, galera, uma das coisas que eu tenho percebido, eu creio que vocês também, é como o nosso podcast está se destacando no sentido de superação e histórias de vida. Isso aí. Então, o que a gente quer levar para vocês é um pouco mais de alegria, um pouco mais de conhecimento e também, por que não, você vê que todos nós temos algum tipo de problema, situações de dificuldade, mas podemos sim dar a volta por cima. Não desista, esse é o ponto. O final de quem desiste, todo mundo já sabe. Isso aí. Vamos para o que falta o quê? A Frase do dia. Não podemos esquecer da frase do dia. Serginho, com você. E a frase do dia é: O problema não é segunda-feira. O problema é sua vida, cara. Meu Deus.
E com essa frase motivacional, nós vamos começar agora esse Essa papo frase motivacional. motivacional. O nosso bate-papo com ele, nosso querido Pastor Washington, ou Prazer, que prazer. Fala, Valeu. o Washington. Tamo junto. Max, Felipe. Pô, muito bom estar aqui, cara. Pô, a gente que agradece, cara, né? Vocês não sabem, Isso aí. mas se a gente está aqui hoje gravando essa segunda temporada nesse lugar maravilhoso, vocês já estão falando aí que curtiram demais esse cenário novo, nós estamos na Capela Church, Isso. lugar onde hoje o Washington, o pastor Washington, vai estar falando um pouquinho mais, ele está aqui cuidando, está à frente desse trabalho, né? E eles cederam esse espaço aqui para a gente. Então, assim, a gente tem muito a agradecer. Nós é que agradecemos de estar aqui com você. Cara, que isso, cara. Que é uma honra para a gente poder, como igreja, como comunidade, a gente poder liberar, né, deixar esse espaço para a gente poder estar fazendo um trabalho lindo, igual vocês fazem, que agrega muito na vida das pessoas, incentivando elas a ter uma vida, uma qualidade de vida, ter um estilo de vida, né, melhor, e sempre encorajando as pessoas, né? Isso é muito legal. Então, para mim, cara, para a Capela, para essa igreja, é uma honra para a gente poder servir a todos. Sim. É esse que é o ideal, né? A A gente- igreja é para isso. A igreja foi feita para servir. Top. E a gente está aqui para poder servir, né? Glória a Deus. Cara, a gente sempre fala que aqui no programa a gente não faz entrevista, não é um programa de entrevista, é um bate-papo. Então você pode ficar à vontade. A gente quer conhecer você. Hoje, por mais que eu já te conheça, hoje eu estou aqui com uma pessoa que, como não te conhecesse, a galera que está assistindo o programa não te conhece. Então a gente quer saber um pouco mais da sua história, contar para a gente lá do início mesmo, de como tudo começou, para que a galera conheça aí a sua trajetória de vida. Cara, deixa eu até tomar uma água aqui, porque, É muita história, né? cara, dá para a gente fazer vários podcasts. Dá para escrever um livro, cara, a minha história. Cara, muito interessante porque vocês têm trazido isso para o meio, né, da galera, de superação, de encorajar ela a poder superar os seus limites e tal. Bom, quando eu recebi esse convite, eu falei, caraca, na verdade, eu nunca participei de um podcast. Sempre vi o Pedro, né, meu mentor, fazendo, elaborando, criando, né, o Serginho produzindo tudo, né, meu mano Serginho, parceiro, meu brother. A minha história assim, é uma história muito louca, cara, que até os 36 anos, eu era uma pessoa normal. Como vocês me apresentaram como pastor Washington, né? Hoje eu sou pastor aqui na Capela, né? Mas eu prefiro que me chame de Washington, porque eu acho que a gente, quando a gente se denomina pastor, as pessoas ficam mais, hoje em dia, no que a gente está vivendo hoje, as pessoas ficam meio receosas, fica até meio assim, cara, pô, esse cara cara é chato, só fala de Jesus, só fala de Deus, já cria toda aquela história, tipo... Quando fala disso ainda tá bom. O problema é quando Isso. fala esses caras são enganadores, só querem pegar o nosso dinheiro, fazer lavagem cerebral. Esse cara aqui e tal. Mas assim, cara, aí então as pessoas chegam e falam assim, cara, pastor, cara, pode me chamar de Washington, pode me chamar de brother, pode me chamar de mano. A gente usa muito isso aqui. E aí, mano, beleza? E aí, brother, tranquilo? Né? Bom dia, tal. E então, cara, a minha história até chegar nesse lance de pastor, de cuidar de uma igreja, trilhou uma loucura na minha vida. Primeiro, eu nunca imaginei que eu ia ser um pastor, que eu ia cuidar de uma igreja. Mas o decorrer da caminhada foi levando, sabe? E aí, cara, eu comecei a servir, comecei a fazer as coisas, servir a igreja na obra, nas coisas, tá? Mas para chegar onde eu estou hoje, nessa posição,
que muitos almejam aí e tal. Eu Só um levei... pouco almeja. Só almeja, né? Fazer aquilo que se deve fazer é um pouco mais complicado. A gente entra em várias polêmicas aí, né? A gente já tem uma fama de a gente ser meio polêmico nas coisas que a gente faz, principalmente falar de uma igreja para quem não gosta de igreja. A gente vai ter que ter um dia só para conversar sobre isso. Aí já fica pesado, né? Mas a gente entende que o lance é servir, cara. É servir. Eu era uma pessoa normal, cara, até, falando de superação, eu era um cara normal até os 36 anos, tá? Hoje eu tenho 44 anos, vou fazer 45, e não parece, né? Mas eu vou chegar. Eu tenho uma família, cara, muito linda, uma família, cara, cara, extraordinária. Eu tenho a minha esposa, Fernanda, tenho o meu filho, Igor, minha nora, Leandra. O meu filho hoje, ele casou e está morando na Austrália. Ele está lá, está fazendo a vida dele lá, trabalhando, fazendo o que ele gosta. E isso é importante, né? Ele está lá, está servindo, está fazendo o que tem que ser feito. Ele olhou e espelhou na gente, em mim, na mãe dele, e aí está seguindo a vida dele lá e está, graças a Deus, assim, só enche a gente de orgulho. Cara, é sensacional. E é um menino que se preocupa muito com a gente, se preocupa muito com a nossa casa. Mas eu era normal, cara, até os 36 anos. Aos 36 anos, eu comecei a fazer umas reuniões com famílias, e aí foi passando o tempo e eu comecei a ficar assim, cara, entendia tudo errado. Eu começava a falar e, às vezes, saía uma palavra que não era aquilo que eu queria. E a minha dicção ficou muito ruim, começou a ficar muito ruim. Já é ruim agora. Uhum. Né? E depois do acontecido, que eu vou falar para vocês, ficou pior ainda. Mas eu tenho melhorado bastante. E a vida tem me dado força, sabe? Eu tenho falado muito que se a vida é difícil, pega esse daí, se a vida é difícil, faça ela ficar mais forte. Porque não é fácil você entrar num processo de recuperação e aí vem depressão, vem pânico, vem tudo, né? Mas então, cara, eu fazendo as reuniões normais, assim, de igreja, de pessoal, família, eu detectei que eu estava ficando surdo. Eu não estava ouvindo bem, cara. Olhando para mim, assim, vocês falam assim, cara, você não tem nada. Né? Mas isso veio, como você falou, a partir ali dos 36 anos. Né? Isso. Mas eu quero te segurar um pouquinho, para o pessoal ficar curioso mesmo, porque assim, você começou a falar e você já estava cuidando de um pessoal, já estava, de certa forma, pastoreando. Como que foi? Assim, você já nasceu num lar... Estou dando uma de Faustão aqui mesmo, essa é a ideia. Tá? Você já nasceu no lar cristão, você veio de um berço de alguma denominação tradicional, ou quando você se converteu, como que foi essa parte? Cara, você fica curioso aí mesmo. Eu me converti em 2001. Cara. Na verdade, eu nunca me vi assim como... Eu nasci, cara, e cresci num lugar onde era improvável ser alguém. Eu cresci e nasci e cresci num lugar que era muito improvável de ser alguém na vida. Uma vez eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu falo aqui porque a gente está no espaço, né? Uhum. Mas tinha muita lama, cara, muito barro. E eu gostava de tênis branco, até hoje eu gosto de tênis branco. E na época, cara, nessa chuva toda, eu amarrava sacola. Sacola, quem cara. Nunca? Quem nunca amarrou, né? E assim, eu ia, cara, encontrar com as pessoas, tá? Pra paquerar, ver uma gatinha e tal.
Naquela época não é crente, né? Aí, fala que ele é velho agora. Fala. Eu não posso falar. Não posso falar termos assim que ele fala que eu sou velho. Ô, tchutchuquinha. Aí é velho mesmo, nossa, a idade. Aí, cara... Pitelzinho. Pitelzinho. Vamos falando a idade. Mas E aí, cara, então, aí começou toda a minha história ali. Aí eu conheci uma pessoa, né, na escola. Não foi nem na escola, cara. Foi no carnaval. Quem disse que não tem namoro e amor, casamento no carnaval, estão por fora. Eu conheci a minha esposa no carnaval, né? E a gente está junto até hoje. A gente tem 23 anos de casado e a gente vai celebrar, a gente espera que a gente vai celebrar na Austrália o nosso 24 anos de casado, legal. né? E assim, a gente conversando ali e tal, eu comecei a ver que assim, a necessidade de mudar de vida. Então, eu comecei a frequentar mais os lugares que eu não ia. Que a gente não tinha muita oportunidade, sabe? Cara, eu não sei vocês, mas eu fui ter uma bicicleta, cara, já velho. Não tinha condições, sabe? E minha mãe, cara, eu queria um tênis para a escola, cara. E, tipo assim, era Nike, né? Nike, que chute? Nada, que chute. Nike, né? A gente morava mal, mas a gente andava bem. Eu até assim sou hoje, mas não é porque é marrento, porque tem aquela coisa, pô, o cara é playboy, nada. Se você quer ser alguém, cara, você tem a condição de fazer, de ser. É só você ter objetivo. E aí foi isso que aconteceu na minha vida, cara. Eu conheci a Fernanda, uma pessoa sensacional, linda, maravilhosa. Ela vai ver isso. Meu amor, te amo. Jabá! Ou bota aquele fundinho de música romântica. E aí, cara, eu comecei a ter uma... A gente começou a namorar, ficamos noivos, né? Casamos, aí ficou grávida, o Igor nasceu, e aí a minha história começou a... Aí eu virei empresário. O pai dela deu uma força para a gente, e aí eu comecei de trabalhar com lojas e tal. Isso em qual lugar? Cara, isso foi no Eucaliptal. Ok, então você nasceu por aqui mesmo? Nasci aqui, na nossa região. Aqui no bairro, né, no Retiro, e mais especificamente Fundação Beatriz Gama. Agora Aí a gente vai ligando os pontos. Né? Sim. Pega o improvável. Não desmerecendo o lugar. Não, claro. Pelo amor de Deus. É a condição naquela época, quando eu nasci, era muito difícil, sabe? Cara, eu criei, assim, meu pai... Minha mãe se separou, tinha 6 anos de idade, por problemas de alcoolismo. E eu não tive nenhuma referência. Quem foi minha referência foi meu avô. E hoje, cara, está com o Papai do Céu, minha avó, eu tenho minha mãe, tenho meu padrasto. Mas, assim, cara, foi o meu alicerce, sabe? Meu avô. Ele me ensinou a fazer, me ensinou a trabalhar. E aí, cara, indo lá já para a fase 2 da vida, eu virei empresário e fiquei muito bem. O Igor nasceu muito bem. A gente conseguiu, com muito trabalho, a gente dar uma vida muito legal para ele e para a gente também. Para quem nunca teve uma bicicleta, cara, nunca teve uma bicicleta. Teve uma S10 naquele tempo, cabine dupla, no ano de 2003. Cara, pega. E aí, cara, por ironia do destino, a gente, quando não tem Cristo, não tem Jesus, a gente faz algumas coisas que acaba atrapalhando. Mas
São coisas que acontecem na vida e acho que estava assim, estava escrito ali, cara. A nossa história já está escrita, né? Já está lá, Deus já fez, já colocou, falando, não, você vai viver isso aqui. E aí, por algum momento da nossa vida, eu quebrei, eu fali. Eu fali e fui trabalhar, sabe, em outro lugar. E com isso, depois do nascimento do Igor, a minha esposa, cara, ela chegou outra fase de superação. A minha esposa chegou a ficar com 116 quilos. Caramba. É. Mas ela era magrinha antes? Ela era... Não, tá, ok. Ela Não assim, era- não era magrinha, mas ela já tinha né? Ela gostava de comer bem, né, cara? Predisposição, né? Diferente de mim, que não comia nada. Mas né? isso foi relativo a algum tipo de... Emocional. Cara, emocional, tá? E depois da gravidez. Ok. E o mais interessante, cara, é que quando você faz uma parceria com a sua esposa, você vai até o fim, véio. Aquele voto que você faz, sabe? Até na saúde, na doença, né? Na pobreza e tudo. Cara, ela ali estava comigo. E no momento que ela mais precisou, eu não podia deixar ela. Não podia de jeito nenhum deixar ela. E a galera falava, cara, você é maluco, você é doido. Mete o pé, larga. Que nada. Entendeu? Mas aí, cara, tudo se resolveu, ela emagreceu, entendeu? E aí a gente começou a nossa caminhada com Cristo, porque aí a gente se converteu. A gente se converteu. Eu fui primeiro, depois foi ela. 2001, isso. Isso, 2001, E aí a gente se converteu e a gente começou na caminhada. Cara, é interessante que a nossa vida depois disso, sempre foi no ministério, cara. Sabe? No ministério da igreja. Vocês se converteram e já foram servir. Praticamente, cara. Eu me converti, cara, na Projeto Vida Ok. e depois eu servi outros ministérios, Uhum. tá? Eu falo de citar nomes, fica um pouco meio complicado, porque às vezes, né? Gera uma... Não, fica à vontade. É. Aqui é... Aí eu servi, cara. E até um dia que eu servi uma igreja e fui expulso da igreja. Essas histórias são boas, pô. Aí, tá vendo? Eu fui expulso da Fui igreja expulso da igreja. eu não era ninguém. Comecei a ser alguém no ministério. O pastor Maio me expulso da igreja achando que eu estava roubando as ovelhas dele. Então, beleza. Caramba. Tranquilo. Nada... É o ministério, a gente chama isso de ministério boca de fumo. Entendeu? Que é o cara que fala assim, pô, esse cara aqui tá roubando a minha boca, pô. Não pode, não. Então, o pessoal que comprava comigo agora tá comprando com ele. Vou eliminar. E, ó, isso, infelizmente, tem demais. Da vida de muita gente, tá? Com certeza. Não, isso é fato. Então, o que acontece? Aí a gente começou a servir na igreja, começou tudo. E aí, cara, né, no decorrer da nossa vida cristã, a gente começou a trabalhar com família. A gente começou a trabalhar com família, ajudar as famílias. E hoje, cara, a igreja precisa trabalhar nesse ministério de família. Porque a gente vê tantas famílias sendo, né, dissipadas por conta de entendimento. Porque, às vezes, cara, o cara casa, mas ele nunca soube o que ia ser um marido, nunca soube ser pai. Então, tipo assim, deixa pra lá. Porque, na verdade, o pai ensina o cara a soltar pipa, jogar bolinha. Mas nunca ensinou, cara, a capinar, trabalhar, fazer alguma coisa. Cara, isso é Então, real. cara, o cara ser real, o jogo papo reto, entendeu? Tá aqui, ó, a gente precisa trabalhar nisso, isso, tá. Então, a gente chegou nesse nível de trabalhar na igreja. Não ganhava nada, só ganhava problema para resolver. Que até hoje é assim. E aí, cara, que foi indo, num belo dia, como eu falei para vocês, para chegar no pastoreio, a gente começou a estudar, começou a ver como que funcionava o sistema, a igreja, né? E a gente começou a perceber que
Havia pessoas que estavam a fim de trabalhar com pessoas para a salvação das pessoas, e tinha gente que só estava querendo só usurpar das pessoas, só querer a grana dela, sabe? Então, ficou muito assim, muito complicado. Então, interessante que eu tenho uma mensagem agora que eu ministrei aqui na igreja, foi até um bate-papo que eu falei, sobre mentor, né, cara? A gente precisa, ninguém nunca aprendeu a fazer nada sozinho. Para você ser autodidata, você mesmo assim, você precisa ler, pô. Você precisa saber. Alguém tem que ter Alguém escrito um tem que livro. ter um feeling de falar, vai aí, meu irmão, pô, olha assim, cara, caraca. Ninguém, cara. Para você estar fazendo isso daqui, vocês viram alguém fazendo. Entendeu? Né? Verdade. Então, tipo, não dá para ser. E aí, cara, foi assim, foi surgindo a minha vida ministerial. E chegar aqui, aí já é outro passo. Um passo mais que não foi tão doloroso. Foi no decorrer dessa caminhada, eu passei por um problema, né? Eu me identifiquei que eu tinha um problema e que precisava ser reparado. Ah, que problema é esse? Audição, cara. Problema de audição. E parecia coisa besta, mas foi um problema muito sério. E aí me levou, aos 36 anos, a paralisar toda a minha vida. Tipo, foi difícil, cara. Foi muito difícil. Foi difícil porque era um momento que eu estava não tão bem financeiramente, mas eu estava bem. E ocorreu que isso tudo acalhou de atrapalhar. Mas, graças a Deus, tinha pessoas ali, tinha amigos, sabe, que pegou e falou, cara, não, a gente vai te ajudar. Tinha igreja, cara, para poder ajudar, para poder te dar uma moral, sabe? Parece que não. Tem igreja, tem ministério que te ajuda. Tem outros que não. Os Problema não ministérios quer, se só importam quer, com não se você, importa, né? E outros não estão nem aí. Mas aqui, só uma pergunta. Qual é, de fato, assim, qual é a sensação de você estar ficando surdo? Porque, assim, você não ouve nada, óbvio. Mas, assim, deve ser, de certa forma, um desespero. Ou, Cara, de boa mesmo. Imagina que você hoje é uma pessoa normal, enxerga. Não falo nem de ouvir. É só você parar para pensar quando você está andando na rua, cai um cisco no seu olho. Tu entra em pânico. Amigo. Tu não enxerga nada. Tu começa, sabe? Se está dirigindo, então, você fica, tem que parar, ou senão causa acidente. Quando aconteceu isso comigo, eu ainda não estava surdo, sabe? Uhum. Eu fiquei surdo depois da cirurgia que foi feita. Você estava perdendo a Eu audição. estava perdendo. Caraca. Estava perdendo a audição e não sabia. Fui identificando com as reuniões que a gente fazia na igreja. E aí, cara, a sensação é muito ruim. Cara, imagina um cara que tem uma vida normal e, de repente, o chão cai. Cara, eu não sabia até descobrir que eu tinha um probleminha uma deficiência chamada osteoclerose. Osteoclerose? Isso. É uma doença que dá na falta de cálcio na região do crânio. E, por ironia, as células mais próximas para poder produzir o cálcio é no ouvido. Então, como no ouvido tem o estribo, que é o menor osso do corpo, ele foi paralisando. E aí a médica falou, não, cara, você faz uma cirurgia, você é novo. E eu não queria usar aparelho, cara. Muito vaidoso, não queria. E aí, dali começou. Vamos fazer cirurgia, fez a cirurgia. Entendeu? Fez a cirurgia e eu acabei
optando pela cirurgia ao invés de usar um aparelho, que ela falou que seria muito melhor fazer a cirurgia. Então, falei, beleza. Passou-se o tempo, cara, da cirurgia, deu problema. Eu fiquei... teve um problema na cirurgia, um manuseio lá, não sei o que houve. Acabando, eles fecharam o ouvido e eu fiquei 16 dias sem o estribo. Eu fiquei 16 dias, amigo, loucaço, babando, girando, parecia que eu tinha tomado um barril de tequila. Eu já ouvi dizer, eu vi isso até por causa de um debate que eu tive com a minha esposa. Por que que a gente fica, de fato, tonto quando gira? Né? Se você ficar girando muitas vezes, você fica tonto. E aí eu vi nessa pesquisa que eu fiz, rápida, que tem algo, tipo um líquido, uns sensores dentro do nosso ouvido que faz essa ideia de direção. Então, se você gira muito, ele começa a girar e você tem a sensação de que está tonto. Então, eu imagino que algo deva ter acontecido para você ficar desse jeito que você falou. Meio como se estivesse bêbado. Na verdade, o que aconteceu? Tirou o estribo e tampou. Botou curativo para botar prótese depois. E aí o labirinto foi danificado. Então, o labirinto, cara, na verdade, a gente não escuta pelo ouvido. O ouvido é só um abafador. Ele só abafa. A gente escuta pelo cérebro. Então, se eu tiro aqui hoje o meu aparelho, que é o único que eu escuto, o que eu operei não escuto mais. Tá? Se eu tiro aqui, a minha voz diminui. Por quê? Porque o meu cérebro não escuta nada. Então, a gente só fala, a gente só escuta porque o cérebro está dando sinal. Então, não tem como. Sabe? Então, é como se você tivesse... Já jogou bola? Você levou uma bolada na cabeça? Até desmaia. Então, uma pancada. Então, quando balança, os cristais que estão dentro do seu labirinto, ele balança. Ele sai fora do lugar. E, às vezes, é preciso fazer uma manobra para você colocar ele no lugar. Existe um tratamento para isso. No meu caso, nem tratamento funciona. Caramba. Aí começou a afetar a minha visão, o meu equilíbrio não é o mesmo, entendeu? E aí, cara, assim, foi um caos para mim, velho. Isso foi, então, um erro médico. Sim, foi um erro médico. Que era para ter consertado, vamos colocar assim, os dois, acabou que um você não ouve mais nada e o outro só por causa do... Caraca. Cara, na verdade, se eu não tivesse operado, nenhum, eu ia ficar surdo com 70 anos. Eu teria uma vida toda para frente. Só que hoje, esse daqui compensou a falha do outro e aí foi perdendo. E aí a minha vida, cara, virou de cabeça para baixo. Entendeu? Só que eu, por algum momento da minha vida, eu falei assim, cara, eu desisto. Eu vou desistir, cara. Meu filho, minha esposa, tudo eu desisto, eu não quero mais nada. Como que eu vou fazer para a igreja? Nada. Parei com tudo. Parei geral com tudo. Minha vida era só sofá e televisão. Não via mais nada. Eu não ouvia ninguém, até porque eu já não ouvia mesmo. Sabe? E aí, cara, foi me levando a uma decadência de uma depressão. Processo de depressão do... Porque aí eu fiquei, cara, pensando assim, acabou a minha vida. Então, eu ganhei peso, eu fiquei mal-humorado, eu fiquei ranzinza, sabe? E foi criando uma... A minha família, cara, teve que aprender a lidar comigo. Teve que aprender a conviver comigo. Sabe? Algumas pessoas que não me conhecem falam assim, cara, você não tem nada. Hoje, vou falar para você, hoje eu não tenho a audição. Hoje eu tenho o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, sabe? O apoio da minha família e tenho Cristo, cara, para me sustentar. Amém. Entendeu?
para me colocar de pé. E foi isso que aconteceu. Foi aonde eu cheguei nessa nova etapa da minha vida. Mas esse período de depressão, né, durou muito tempo. Você, nesse período, chegou a pensar em, como você falou, desistiu da vida, mas chegou a pensar em algo pior? Chegou a pensar em Cara, eu se matar? não cheguei a pensar a tirar a minha vida. Mas eu cheguei a pensar em abandonar minha casa. Porque eu estava atrapalhando a vida deles, cara. Entendeu? Eu estava atrapalhando a vida deles. E se era para passar o perrengue, era eu sozinho. Sabe? Aí algumas vezes eu pensei, cara, vou pegar o carro, vou sair, nunca mais volto. Mas depois onde é que a gasolina... Cara, aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou... E aí, cara, eu comecei a falar com Deus, comecei a clamar a Deus, falei, Deus, não é para ser assim, não é para ser assim. Eu não posso ser assim. Tem pessoas que dependem de mim, minha família depende de mim, sabe? A igreja depende de mim. Na época, eu não tinha uma igreja física, depois que fui retirado da igreja. Mas depois, eu tinha pessoas que a gente estava cuidando, sabe? E com o mesmo problema. Cara, porque a maior parte de pessoas com depressão está dentro da igreja. Tem pastores, líderes com depressão. Não sabe lidar com isso. Não sabe como fazer. Ah, Washington, você tem a receita? Eu não tenho a receita. Eu não tenho a receita. Eu tenho a certeza que Deus muda todas as circunstâncias. Então, cara, foi que me botou de pé, velho. Foi que me fez andar. Foi que me fez caminhar. Foi que colocou minha cabeça no lugar. Foi que aonde eu usei um aparelho, comprei um aparelho, que, por sinal, não é barato. Geralmente, as pessoas que têm a dificuldade, e eu não sabia a quantidade de pessoas que tinham problema auditivo, cara. E aí, depois que eu comecei, aí eu vi que era muita gente, tem muita gente com problema. Tem gente pior do que a mim, sabe? E aí eu comprei um aparelho, cara, e me deu a vida. Me deu vida, cara. Quando eu coloquei o aparelho no ouvido, e ela fez assim, Washington, tá me ouvindo bem? De fato, velho, eu chorei. Eu chorei porque eu falei, não acredito, cara. Não acredito que eu estou voltando, estou ouvindo, sabe? Aquela esperança, né? Não, agora... sério. Tem umas crianças, cara, você já viu? Umas crianças que têm um... Eu estava vendo no YouTube a primeira vez que a criança ouviu. E ela ouviu a voz dos pais. Né? Então, assim, tem no YouTube. Você pode procurar, que é lindo demais. Que você fica com vontade de chorar. Né? Aí a criança coloca... Eu faço ideia que essa criança já deva ter passado por outros processos que não funcionaram. E, de repente, quando ela, de fato, ouve a voz dos pais, ela se desespera. Ela não sabe se ela ri, se ela chora, se ela abraça os pais. Então, assim, essa tecnologia que nós temos hoje, que está avançando, essa que eu chamo de boa tecnologia, né? Nós temos tecnologias horríveis também, mas isso é o que traz, de repente, uma alegria para a família de volta, né? A vontade de viver. Caraca, assim, foi instantâneo, cara. Eu falei, cara, eu quero minha família. Cara, eu quero ver minha família, eu quero vir. Hoje eu tenho situações que me prive, me deixa mais privado das coisas. Por exemplo, na piscina. Se eu entrar na piscina, eu tenho que tirar o aparelho. E aí eu não escuto ninguém. Se eu vou à praia, eu também não escuto ninguém. Sabe? É interessante que na praia eu consigo ouvir o som da água, do mar, a onda. E, às vezes, parece que há uma camada assim, que engloba, que eu consigo ouvir. Eu já até falei com o Serginho, falei, Serginho, eu vou morar na praia, cara, porque aqui na praia dá para ouvir, sem aparelho. Mas você escuta
quanto? Assim, você escuta hoje 100%? Como é a sua audição nesse ouvido que usa o aparelho? Cara, hoje eu sou um cara biônico. Eu escuto tudo. Eu escuto 100%. Aliás, acho que eu escuto mais de 100%. Mas, quando eu estou sem ele, é meio um pânico. Porque eu não escuto, sempre eu acho que tem alguém me seguindo. Porque ainda existe um barulho na minha cabeça do zumbido, que parece que tem vulto, parece que tem alguém. Então, nesse período assim de transição de uma nova vida, de nascer de novo, né, de ouvir de novo, eu comecei a criar uns escudos, uma proteção para mim, sabe? Eu comecei, tipo, eu preciso conviver com isso. Eu vou conviver com isso, eu vou viver com isso. Como eu estava falando, às vezes o lugar melhor para mim, que eu fico bem mais à vontade quando eu estou me divertindo, que é na praia, quando tem muita maresia, parece que a maresia envolve, dá uma bolha para mim e eu consigo ouvir. Caramba. E parece que, tipo assim, cara, é o único momento que, tipo assim, caraca, nossa, feliz da vida, cara. Tira o aparelho Tira de boa, eu vou pro mar, sabe? E assim, se eu não acontece isso, eu fico triste, porque minha paixão é água, é curtir com meus amigos, sabe? E é isso, cara. Aí eu tenho aprendido. Então, assim, eu não sei você, mas acredito que vocês também, claro. Mas, cara, um milagre, eu sou um milagre de superação, sabe? Eu sou um milagre de viver, de vida, sabe? E interessante que quando eu falo de que eu criei uma proteção, pensa num cara que todo dia o médico falou para mim assim, ó, quando eu digo que eu sou um milagre, você pode acordar sem ouvir e sem falar, porque a minha voz diminui quando eu tiro o aparelho. Então, quanto mais tempo eu fico, menos eu falo, né? Então, imagina dormindo. O que é acordar todo dia de manhã e falar, uau, estou ouvindo? Isso é milagre, cara. Uhum. Isso é Deus. Quando você dorme com ele no ouvido? Não, tiro. Tomar banho, tiro. Quando a mulher briga, começa a falar. Você tem um superpoder, então, que todo homem gostaria de ter, que é abaixar o volume ali ou tirar o aparelho. Aí, Não, tipo, na discussão já imagina falar assim, você tá com o nada aparelho, aqui, né? ó, já chega aqui, peraí, só um minutinho, peraí. Ele tá conectado no... Tá conectado, ele fica conectado. E sabe o que é mais engraçado? É divertido às vezes para mim, cara. O Serginho, meu brother, ele sabe muito bem. Às vezes eu estou no supermercado, o pessoal liga. O pessoal liga, ou aperto o telefone, ou aperto atrás da orelha. Oi, tudo bem? Pode falar. Ah, não, beleza, tranquilo, tá, não, beleza, tá. O pessoal acha que eu sou maluco. Tá muito conversando. engraçado que as pessoas Não, olham, realmente, cara. As pessoas olham assim e falam, cara, esse cara é doido, tá doidão, Biruleibe. Bichuruco. Você literalmente é um ciborgue, cara. Tem esses benefícios aí. Tem as suas vantagens, assim, para rir. Tem um microfone. Tá, e aí como é que foi para você se tornar, né, o pastor aqui na capela? Como que você chegou e, de repente, se tornar pastor, né? Era o Pedro, agora é você, como que foi? Cara, então, nesse período de transição, de audição, de perda, de recuperação, eu fiquei muitos anos sem fazer nada. E aí eu conheci a capela, que eu caí de paraquedas. Na verdade, o meu filho veio para cá, né, para a capela, e conhecer, porque o sonho dele era morar na Austrália, e ele descobriu que havia um pastor da Austrália, eu não sabia nem que o Pedro veio de lá. E aí o meu filho falou, pai, eu estou indo na igreja. Rapaz, com isso tudo, para me tampar o meu aparelho e tudo, quase que não dá para ver, né? Eu tinha o cabelão, cara. Eu deixei o cabelo crescer 3 anos. Aí eu vim para a capela cabeludo, disfarçado.
Voto Nazireu? Não, cara, eu queria tampar, cara. Eu não queria mostrar a minha deficiência para ninguém, velho. Aham. Não queria mostrar minha deficiência para ninguém. Até que aí eu comecei a fazer, cheguei aqui na capela, meu filho, pai, pô, tem uma galera lá, tá precisando de ajuda. Pô, eles começam uma coisa, tá meio assim, meio precisando de uma orientação, tal. Você manja mais ou menos, você tem moral de dar uma força lá pra gente? Falei, cara, vou lá. Aí, você não está fazendo nada mesmo? Falei, tá, beleza, eu vou lá. Aí eu conheci o Pedro, cara. Cara, assim, um cara que eu admiro pra caramba. Um cara que virou, além de pastor, meu mentor, é meu amigo, minha família. É minha família, cara. E que me acolheu aqui, que me deu a maior moral e me incentivou. E assim, ele pegou, cara, a gente começou a se envolver aqui, do nada, que a gente começou a fazer as coisas. E aí ele pegou e falou assim, mano, vocês são pastores, cara. E pastor, velho, esquece isso, já passou. Já é muita bronca para mim. Não, vocês são sim, cara, que não sei o quê, papai, eu vejo o potencial em você, cara, só você que vê. Porque eu não estou vendo mais, não estou enxergando essa parada em mim mais. Cara, eu estou surdo, velho. Eu mal sei falar direito. Mal eu consigo entender. Não, cara, não dá. E aí, cara, a gente passou 2 anos e meio. Ele na minha casa, me observando, me orientando, me conduzindo, me dando conselho. E aí, ele chegou a hora dele poder fazer um novo trabalho na Austrália. E aí ele falou, cara, você vai ficar no meu lugar. Eu falei, você tá louco, velho? Você tá doidão, você vai ficar no meu lugar? Eu falei, como que eu vou ficar no meu lugar? Como que eu vou ficar no seu lugar, cara? Não, tu vai ficar no meu lugar. E aí, a gente começou a amadurecer a ideia. Tinha um grupo de pessoas, mesmo não sendo pastor, tinha um grupo de pessoas que estava ali comigo, ali na minha casa. A gente estava se reunindo em casa só para falar de Deus, falar de Jesus. Tinha as pessoas que estavam afastadas de Deus, e aí a gente estava ali. Ele falou, cara, o melhor de tudo é quando você leva o evangelho no amor, na simplicidade. Cara, e isso eu estou levando dele. Porque a primeira vez que ele pegou, falou comigo assim, cara, se você tem a intenção de reunir com essa galera aí, usa o meu espaço. Usa o espaço da igreja. Eu falei, cara, você é maluco, eu vou usar o espaço da igreja como? Esse cara está com má intenção, pensei assim, né, cara? A ideia de religioso, esse cara o cara tá acostumado a roubar, né, gente dos outros, ovelha dos outros, né, pescar no aquário dos outros. Aí eu falei, cara, não. Aí eu comecei a ver, enxergar, falei, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ser igreja com ele e vamos ver o que Deus tem preparado. E aí chegou o tempo dele ter que voltar para a Austrália para fazer um trabalho lá. Ele é diretor de uma escola, da Bible College lá na Chapel. E a capela é uma extensão da capela da Austrália, da Chapel lá, né? Com o Marshall, com o Dan, né? E com o Sam, a galera lá. E, assim, o mais legal de tudo é que a gente está na mesma sintonia, sabe? A cultura aqui é um pouco diferente, mas a gente trouxe para cá uma realidade gringa, por isso que o formato é desse jeito, por isso que a ideia é assim. Por isso que é o church de verdade, né? Por isso que é o church. O Serginho fala assim, Washington, se eu não me engano, acho que foi a primeira church de Volta Redonda.
Porque, vou falar... Possivelmente. É de verdade, sim. Sem nenhuma demagogia, sem nenhum estrelismo. Mas eu posso dizer para vocês, de fato, que nós somos uma igreja gringa. A gente fala português, mas as paradas é de fora. Não é o church, não é só para chamar a atenção, é porque é church mesmo. É church, Agora é cultura, cara, a cultura. A nossa cultura aqui, ela é bem baseada lá fora. E por isso que tudo aqui na igreja é de propósito, tem um propósito, entendeu? Então, o formato da igreja, o jeito da igreja, o louvor é muito acústico. A gente não tem altar, não tem palco, a gente tem... a plataforma nossa é baixa, sabe? Para a gente ter contato com todo mundo e não ser somente pregação, é conversa, cara. É você explicar Jesus e apontar Jesus para as pessoas e é isso, sabe? Sem um evangelho simples, entendeu? Porque hoje em dia a gente tenta muito aquele lance de você saber muita coisa e a prática nada, entendeu? Eu acho que o que mais chama atenção, e assim, eu posso falar porque o Max me conhece há muitos anos, conheci o Serginho agora, e eu bati muito, né? Nas igrejas e tal, na época, eu lembro que eu mesmo bati muito. Até quando eu conheci o Pedro, a gente já teve... A gente queria ter feito um podcast com ele, porque assim, a gente já teve um debate mais pesado na rádio, né? Ele é brabo. E foi bem interessante na época, porque, né, aquela questão de, não me chama de pastor e tal, pô, mas você é pastor de igreja, não vou te chamar de pastor. E isso vai ser um dia que a gente tiver a oportunidade de conversar, Pedro e eu, vai ser bem legal. Mas assim, o que eu vejo hoje, quando sai aquela questão de religiosidade, né? Graças a Deus eu fui liberto desse negócio também. Amém. Mas eu fico pensando assim, o que eu vejo aqui hoje é família. Eu acho que o lance, e aí não é daqui, o lance do evangelho... Tô com fome, lanche. Tô com fome mesmo. O lance do evangelho é um lance familiar. Né? O nosso Deus se apresenta como pai. Sério? Vai se sentar à mesa, o filho pródigo, vem cá, você tem o anel de novo, a sandália, te dá novas vestes, Isso aí. você vai se assentar à mesa. E o outro filho que reclama, que aí eu vejo muito como os religiosos, eu faço e não ganho a moral. Ele fala, pô, tudo que é meu é teu, cara. Abre a mão aí, abre a geladeira, pega a carne, vamos fazer um churrasco também. Então, assim, esse é o lance. Então, hoje, você não sabe, mas para eu estar aqui, gravando aqui, também não é fácil. Porque como eu falei, graças a Deus eu fui livre da religiosidade. Mas eu ainda habito num povo de religiosos lábios. Então, assim, pô, mas tu grava lá. Cara, isso aqui, jamais poderia fazer isso aqui na igreja. Porque eles têm um preconceito tão grande que não buscam informação sobre o que é. Mas se fosse uma imagem, por exemplo, da banda que eu curto pra caraca, Daniel Gami também, Slashwalk, que é uma banda de heavy metal misturada com doom e é cristã, mas ninguém sabe, é muito mais pesado que isso, as imagens são muito mais grotescas e iam falar também que é do diabo. Então esse lance desse evangeliquez, dessa religiosidade que, para mim, é o que limita, às vezes, a pessoa a conhecer de fato quem é Deus, de fato quem é Jesus. E por isso talvez tenha hoje muito esse problema de eu sou pastor, eu sou crente, né? Limita a pessoa. A ideia desse podcast, a gente está indo para o final, mas a ideia desse podcast é justamente essa. E eu sempre vou dizer, nós queremos furar a bolha. Então, assim, se a gente não consegue furar a bolha nem entre as denominações, como que eu vou conversar, cara? Eu vim do outro lado. Entendeu? Eu vim do outro lado, cara. Era desses roqueiros malucos que ia pra praia de sobretudo. Você falou que gosta de praia? Ia pra praia de sobretudo, com tudo, cabeludão também. E assim, de subir lá no cemitério do Retiro ali pra poder usar droga lá à noite. E aí, de repente, cara,
você é alcançado por Cristo. E você chega na igreja e ninguém consegue entender essa parada. Quando eu entrei na igreja é como se eu estivesse entrando o anticristo na igreja. Então, assim, quando eu vejo lugares como esse hoje, eu sei da relevância e da importância desses lugares, de pessoas mais malucas mesmo, de pessoas que não estão muito se importando com o que os outros vão dizer, e sim o que Deus acha desse negócio. Tá? Então, assim, essa palavra que eu estou dando não é porque hoje eu estou aqui, é porque hoje eu conheço o lugar. Quando o Serginho veio conversar com a gente, inclusive, eu falei, Serginho, você vai ver que por mais que eu seja batista, os batistas também não são mais igual tinha muito essa questão de religiosidade. Não é mais assim. As pessoas estão abrindo mais a mente e vendo que a religião é importante. Eu não gosto desse papo de que religião não é importante. Mas a religiosidade é um problema. Entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana. Uma outra oportunidade, um bate-papo desse, a gente pode falar mais sobre capela em si. Né? Eu falei muito mais da minha superação, né? Acho que é o propósito. Vai ser um prazer. Mas quando tiver um outro lance de história, de igreja, capela, só deixar um spoiler para vocês que não assistem aí, ó, uma igreja para quem não gosta de igreja. Isso aí já deixa na mente de vocês para vocês ficarem bem bugados, tá? E é isso, cara. Mas eu nunca vou ser o Pedro, né? Nunca vou ser o Pedro, mas Nunca vai ser o Washington. Isso aí. Sabe? A gente tenta se espelhar naquele modelo ali para a gente poder fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, né? Então hoje, cara, a igreja aceitou. A gente está aí, está trabalhando, a gente estamos aí. A gente não quer uma igreja grande, cheia. A gente quer uma igreja que tenha várias pessoas que servem as pessoas, que servem o reino de Deus, sabe? A gente quer várias igrejas, sabe? Cheias de pessoas com vontade de servir, sabe? Sem nada em troca. Outro detalhe. Aqui na igreja, a gente fala pastor, né? Mas hoje, todo mundo que entrar aqui na igreja, elas vão falar assim, quem é o pastor? A gente vai falar, aquele ali, aquele lá, o outro. Quem é o pastor? A nossa ideia é isso, justamente porque a nossa ideia é voltada para a galera, de fato, lá de fora. Tá? A gente, lá de fora. Sim. Não é de dentro, é de fora. Então, por isso, até mesmo o nome, uma igreja, para quem não gosta de igreja, e pode... Iron Man. Galera, olha só, então vamos fazer o seguinte, a gente tem que terminar. Eu sempre sou o cara que dou essa notícia chata, né? Tipo, o papo tá terminando. Mas é o seguinte, antes da gente passar pro presente inútil, pra gente finalizar, eu vou deixar o desafio desse vídeo. Se vocês curtiram aqui esse papo com o Washington e já estão curiosos pra gente falar sobre uma igreja para quem não gosta de igreja, eu vou pedir hoje 100 likes nesse vídeo. Galera, 100 likes é moleza, né? Então, poxa, cara, a ideia é para ele voltar logo aqui mesmo. Então, já senta o dedo no like aí, entendeu? Não custa nada para você se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, dá like também não custa nada. Coloca aqui nos comentários perguntas para o próximo vídeo que a gente fizer aqui com o Washington. E o papo foi muito maneiro para mim, de verdade mesmo. Espero que você também tenha gostado. Maneiraço, cara. Foi um prazer, foi todo meu de poder estar participando com vocês. Cara, é isso aí, cara. É isso aí. Tem que chamar a galera, conversar com o povo, saber o que eles pensam. E isso é muito bom para a sociedade, né? Isso é muito legal. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês, cara. Muito mesmo. Parabéns. A gente faz isso e a gente não põe um julgamento na parada, entendeu? A pessoa que está assistindo é que decide o que ela acha que está certo, o que ela acha que está errado. Até porque, quando a gente for conversar, que a gente está querendo trazer a galera de outras religiões também e tal, e assim, vai ficar a minha religião está certa. Cara, quem assiste é que vai seguir, né? Se o podcast for aqui, pode trazer quem quiser, meu. Beleza. Falou que a gente precisava ouvir, né? Porque... Eu só joguei isso. Porque, cara, esse é o intuito. Entendeu?
Esse é o intuito. Isso aí. Show Entendeu? de bola. Cara, Então, Só a última coisa pra mim falar. Só fala os dias, cara, que as reuniões aqui. O dia, na verdade, que é o dia das reuniões aqui, o horário aí pra galera. Cara, as nossas reuniões aqui, na verdade, é a nossa reunião. Falei Porque a onde, nossa, depois eu voltei. a nossa reunião, assim, real, a gente reúne com todas as igrejas, que a gente tem os conexões, que são as igrejas em casa. Uhum. Então, tem vários dias dos conexões, mas a nossa reunião semanal, né, que é no domingo, é apenas no domingo, às 10 horas da manhã. E a gente tem Rapaz, eu acho isso top demais, cara. A gente tem... Por isso, cara, aqui tudo é de propósito, tudo proporcional, entendeu? Então, a gente tem um café da manhã para você que Olha, vai é o chegar café da aqui manhã, pra poder, tem um Já café da manhã participei. aqui para a gente tomar junto, para a gente se conhecer, bater papo. A gente, né, no partir do pão, na comunhão e na palavra, no ensinamento dos apóstolos, é isso daí, a nossa pegada é essa. Então, você que quer conhecer, na capela, 10 horas, Rotupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. Show de bola. show de bola. Valeu, Então galera. vamos lá. Presente Parte inútil. boa, presente inútil. A gente sempre gosta dessa parte porque sempre é uma surpresa diferente. Cara, ó, resumindo tudo naquilo que a gente falou sobre a minha deficiência e com a minha eficiência, eu trouxe esse cabo aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ó. Esse cabo aqui é um cabo USB para o fone de ouvido. Que isso, velho? E é bem antigo, tá vendo? Peraí, é um cabo USB. pra fone de ouvido? E inclusive usa até no carro. Quando você pluga lá no carro, pega o telefone e pluga aqui para poder passar a música. E aí, tanto do fone de ouvido. Como eu não preciso mais disso, o meu já é conectado, Cara. então não uso nunca mais. Marrento demais. Você precisa? Eu também não preciso, não. É cara. útil? Cara, não. Caraca, velho. Depois a gente vai dar um jeitinho de Cara, botar seu nome aqui pra poder Não lembrar. sei se eu tô me sentindo velho ou desatualizado, mas, cara, eu nunca vi uma saída Não, P2, P2 USB. pra USB. Não, ué. na real, cara, eu acho que eu vendi isso aqui quando eu trabalhava numa casa de música aqui em Volta Redonda. Pra não fazer a propaganda. Tá fazendo, Patrocina né? nós aí, né? É. Enfim, numa casa de música aqui em Volta Redonda. Eu acho que eu já vendi essa parada aí. Nos primórdios aí de seus São os primeiros. 2004, sei lá. Legal. Caramba. E galera, ó, então, com esse presente inútil, nós vamos finalizando. Curte o vídeo, como eu falei, compartilha com geral. Você, eu acabei esquecendo, cara, mas ainda há tempo. Você que quiser comprar as nossas canecas Aí e sim. as camisas, ainda há, né, a oportunidade. É só você mandar no direct lá. Tá com preço de desconto. Não vou falar qual é, porque você fica curioso e você manda mensagem pra gente. Isso aí. A gente entrega na sua casa. Olha só que maneiro. Então, canecas Plano C Podcast, camisas Plano C Podcast e outros itens que vocês só encontram aqui no Plano C Podcast. Sim. Galera, Então, galera, até o próximo programa. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Valeu, tamo junto. fui.